E aí, tudo bem? Então, mais uma vez aqui também do César Simas 3410, também peço desculpas, a pergunta foi feita há 6 dias atrás, tá? Ele pergunta assim, ele ainda não peguei a razão de colocar XY como 10xy e depois trocar 10x mais y para 10x menos y. Eu também não entendi muito bem a pergunta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar gravar novamente essa aula aqui, tá bom? De uma maneira que a gente tente chegar aqui mais ou menos o que está acontecendo. Então, a aula se refere ao exercício 2 dos testes vestibulares, né, ainda do capítulo 1 da Universidade Estadual Londrina, Paraná. Ele diz o seguinte: o caixa de um banco trocou a ordem de dois algarismos do valor de uma conta a ser paga do cliente, cobrando R$ 27 a mais. Olha só o que está acontecendo. Existe uma conta a ser paga. Vou pegar hipoteticamente que a conta que você foi lá no banco pagar fosse de R$ 34, tá bom? Ou seja, você chegou lá no banco e tinha que pagar uma conta de R$ 34. Por algum motivo, o banco trocou esses algarismos aqui de lugar. Então, ou seja, ao invés de você pagar 34, você pagou R$ 43. Então, ou seja, houve uma troca da ordem dos algarismos. Tudo bem? Só que quando ele fez essa troca aqui, ó, a diferença entre esses dois algarismos era de R$ 27. Então, ou seja, entre o valor que eu paguei, que é esse daqui, menos o valor que eu deveria ter pago, dá R$ 27. Isso daqui é o que está acontecendo, entendeu? Então, ou seja, tinha uma dívida, o banco trocou os algarismos de lugar, tá bom? Foi exatamente isso que aqui ia acontecer. Só que se eu peguei o exemplo aqui, ainda continuando dentro desse exemplo aqui que eu peguei, entre o 34 e o 43, o que significa? O 34, o número 34, quando a gente põe isso aqui, significa o quê? Que é a casa das unidades e essa aqui é a casa das dezenas, né? É assim que a gente divide os nossos numerais. Depois vai casa de centenas, aí a gente entra na casa dos milhar, né? E aí vem a unidade de milhar e assim sucessivamente. Então, ou seja, essa daqui é a casa das unidades. O que significa dizer que é a casa das unidades? Quer dizer que ela é a unidade. E a casa das dezenas significa que ela tem uma dezena amarrada a ela. Então, ou seja, o número 34, na verdade, ele é representado por 30 mais 4. É que a gente não fala isso, né? 30 mais 4, a gente fala direto 34, tá bom? Então, ou seja, esse tipo de número ele é representado dessa forma, assim como o número 43. O número 43 ele é representado da forma como 40 mais 3, porque o 40 é a casa das minhas dezenas, então ele tem que estar com uma dezena referindo-se a 10. Então, vou pegar mais um exemplo aqui. Imagina que eu tenho o número 123. O 3 é a minha casa das minhas unidades, então ele é 3 mesmo. O 2 é a casa das minhas dezenas, então ele representa 20. E o número 1 é a minha casa das centenas, e ele representa o número 100. Então, o número 123 ele tem que ser representado por 100 mais 20 mais 3. Obviamente, a gente não usa isso durante o nosso dia a dia. Isso daqui se torna já uma coisa rotineira e acaba que, por se tornar uma coisa rotineira, muitas das vezes a gente esquece a origem dos números. E aí, quando a gente pega um problema desse, por a gente não lembrar muitas das vezes a origem dos números, a gente acaba se arrebentando simplesmente uma questão simples, tá bom? Porque ela se refere à origem dos números. Vou apagar tudo aqui e vou continuar aqui. Então, ou seja, existe aqui dois números que anteriormente eu chamei de x e y, mas agora eu posso chamar eles, por exemplo, de A e B. Então, ou seja, o que está acontecendo? Eu tinha uma dívida que ela era expressa por esses dois números aqui, AB, que pode ser 34, 43, 55, enfim, dois números, perdão, 55 não, porque tem que ser dois números diferentes, 63, 20, enfim, são dois números. E o banco trocou esses dois números, tá bom? Então, ou seja,
Ao invés de eu pagar AB, eu paguei BA. Até aqui, tudo bem, foi o que a gente aconteceu. Sendo que o nosso BA, ele pode ser escrito como 10B mais A. Porque é aquela história do 34. O 4 de unidade, que é o A, aqui, tá vendo? Ó, eu só botei o A. E o 3, que na verdade é 3 vezes 10, né? Porque ele vai ser 30, né? 3 vezes 10, 30. Porque o 10 de dezena, tá bom? Se tivesse 1 aqui, seria referente a centena. Então, seria 1 vezes 100, tá bom? Então, foi por isso que eu coloquei 10B mais A no vídeo anterior como 10x mais y, ou 10y mais x, não importa naquela ordem. O que importa é que o meu valor aqui, lembrando, ó, se fosse o 34, eu poderia escrever ele como 3 vezes 10 mais 4. Lembrando da nossa ordenação de resolver problemas, primeiro eu resolvo a multiplicação, né? 30 mais 4, 34, voltando ao resultado original. E a diferença do valor que o banco me cobrou menos o que eu deveria pagar, ou seja, 10A mais B, tá bom? Esse aqui é o valor que eu deveria pagar, esse aqui é o valor que o banco me cobrou. A diferença entre esses dois valores é 27. Então, abrindo a nossa expressão, nós ficaríamos com 10B menos B, menos, tá bom? Daqui, ó, menos com mais, tá? Menos, então, 10B menos B, mais A menos 10A. Menos 10A. E é igual a 27. E aí, 10B menos B, 9B, mais A menos 10A, menos 9A, menos 9A, igual a 27. Tem um 9 aqui, tem um 9 aqui, eu posso botar um 9 em evidência, vai ficar B menos A igual a 27. Posso passar o 9 para o outro lado, então vai ficar B menos A, 27 dividido por 9 dá 3, porque 3 vezes 9, 27. Então eu tenho que a diferença entre os algarismos, entre A e B e A, é de 3. Eu não estou dizendo que... O que está dizendo aqui exatamente aqui nesse valor aqui nessa conta? Olha só. Estou dizendo que pode ser, por exemplo, os números 7 e 4. Por quê? Porque a diferença entre 7 e 4 é 3. Pode ser, por exemplo, os números 8 e 5. Por quê? Porque os números 8 e 5 têm uma diferença de 3. Pode ser os números 9 e 6, porque eles também têm uma diferença de 3. Foi isso que eu achei aqui, ó. A diferença entre os algarismos A e B são de 3, por causa dessa origem de problema aqui, eu consegui chegar nesse resultado, tá bom? Só que ele vai falar mais uma coisa interessante para mim. Ele fala que a soma dos algarismos é 11. Então, seja, eu sei que A mais B é igual a 11 e que menos A mais B, tá bom? Eu só troquei a ordem, é igual a 3. Então, se eu tivesse aplicado aqui num sistema comum, né, somando aqui, A mais menos A dá 0. Aqui dá 2B, 11 mais 3 dá 14 e o meu B ele é igual a 7. Se eu sei que a diferença entre eles é de 3, então, né, é só pegar aqui, o meu A automaticamente seria 4. Então, o número que eu procuro é o 47. Agora que ainda já sei a resposta, o que realmente aconteceu? Olha, eu cheguei no banco para pagar uma dívida de R$ 47. Tá vendo? Ó, eu cheguei no caixa de um banco e aí o banco ele trocou a ordem dos dois algarismos. Ou seja, eu cheguei para pagar uma dívida de R$ 47 e o banco cobrou de mim R$ 74. Foi isso aqui que aconteceu. Sendo que a conta que eu paguei, né, foi R$ 27 maior. De fato, ó, se você pegar 74 menos 47, dá 27. Tudo bem? Então, ou seja, por conta desse erro do banco aqui, eu paguei R$ 27 a mais. E a soma dos dois algarismos é 11. Então, ou seja, 4 mais 7, 11. 7 mais 4, 11. Não tem problema. E o que eu fiz para poder descobrir? Ou seja, vou fazer isso aqui novamente. Olha,
eu peguei o que o banco me cobrou, que foi 7 vezes 10, ou seja, perdão, foi 10 vezes 7 mais 4. Tá vendo aqui, ó? Exatamente, ó, o que eu estou escrevendo aqui, ó. Menos o que eu deveria realmente ter pago, que foi 10 vezes 4 mais 7. Isso aqui é igual a 27. Foi exatamente aqui nessa linha que eu estou fazendo, ó. 10 vezes 7, 70, mais 4, 74. 10 vezes 4, 40, mais 7, 47. E aí, fica aqui, ó, 74 menos 47, que é igual a 27. Como eu não sabia qual era o valor do 7, tá vendo aqui, ó? Eu não sabia qual era essa incógnita aqui, então o que eu fiz? Eu fiz exatamente aqui, ó, eu consigo ainda replicar tudo de novo, ó. Ficou 10 vezes 7 mais 4 menos 10 vezes 4 menos 7. Tudo bem aqui, ó? Aqui. E aí eu fiquei o quê? 10. Opa, perdão, foi salvamento automático. E aí eu peguei aqui na conta, ficou 10 vezes 7 menos 7 mais 4 menos 10 vezes 4. E aí, ó, 10 vezes 7 menos 7 é 9 vezes 7. Você concorda comigo? Ó? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 7 e tiro um pauzinho, né? Eu vou ficar com 9 de 7. Tá aqui. Mais 4, né? Perdão, 9 vezes 4. 9 vezes 4 igual a 27. E aí eu botei o 9 em evidência, né? Ficou 7 mais 4, perdão, 7 menos 4. Aqui os valores nossos. Não importa muito, mas 7 menos 4 igual a 27. E aí deu que 9 dividido por 27, ou seja, 7 menos 4, eu cheguei à conclusão de que é 3, né? Porque 27 dividido por 9, de fato, dá 3. E 7 menos 4 também 3. Foi assim que eu cheguei nessa linha aqui de raciocínio. Tá bom? Eu espero que tenha clareado um pouco mais. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários que eu tento gravar mais uma vez esse vídeo, tá bom? Forte abraço, uma boa semana.